Estamos começando mais um Ousecast. Eu sou o Ricardo Augusto, seu anfitrião aqui de todas as semanas, né? Às vezes 2 por semana, 3, às vezes 1, a gente vai intercalando. E hoje estou recebendo aqui a ginecologista Ana Hacht. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Ricardo. Muito obrigada pelo convite. Maravilha. Ô, Ana, até que fim conseguimos, né? É verdade, né? Essa agenda de ginecologista obstetra às vezes não é tão justa, né, com os horários. Pois é, e aqui em São Paulo é complicado, né? Que às vezes é tudo longe, né? É verdade. Eu tenho que organizar isso aí porque não é brincadeira. Pegou muito trânsito lá pra cá, não? Um pouquinho. Você é paulista mesmo? Nasci em São Paulo, mas fui criada em Santos e aí depois da faculdade retornei para São Paulo. Por que você voltou pra cá? Fazer especialização. Fiz especialização em endócrino gineco na USP. Aí depois eu fiz uroginecologia no Hospital Heliópolis. E aí depois eu fiz cirurgia minimamente invasiva no Sírio-Libanês e acabei ficando por São Paulo. Aí é o bate-volta, né? Santos, São Paulo. Ah, você fica em Santos e fica em São Paulo? Sim. Lá o que é? As duas clínicas são suas? Você presta serviço? Como é que funciona? Isso, eu trabalho na Clínica Mitra e aqui eu também trabalho numa clínica do grupo da Mitra, que é a Clínica Mederi, que é aqui em São Paulo. E em Santos eu trabalho na Clínica da Mitra, que é a Clínica Mitra. Rapaz, essa Mitra é danada, né? Ela tem clínica pra tudo quanto é lado, né? A gente é amiga desde a faculdade. É mesmo? Aham, Ela é gente boa pra caramba. Muito. Vamos ter que organizar fazer vocês três, como eu falei, né? Fazer você, a Mitra, a Thaís, todo mundo já Vai ser vieram muito aqui legal. no podcast. E por que você escolheu essa área de ginecologia? Eu escolhi ginecologia, na verdade, eu escolhi pela obstetrícia. No segundo ano da faculdade, eu vi um parto. E aí, aquilo me emocionou de tal forma que eu olhei a cena e eu falei, nossa, eu acho que eu posso fazer isso pro resto da minha vida. E ver aquele momento do parto, a mãe e o bebê se reconhecendo pela primeira vez, assim, o contato físico, o pai também todo emocionado, aquela nova estrutura familiar, eu falei, nossa, eu acho que eu vou ficar muito feliz vivendo tudo isso. E hoje eu ainda faço obstetrícia, e eu falo que, assim, é você realmente conseguir presenciar o milagre da vida, quase que diariamente, assim, desde a primeira vez que a gente escuta o coraçãozinho até o momento do parto. E aí eu acabei escolhendo pela obstetrícia, só que aí quando eu fui na formação eu me apaixonei pela ginecologia, principalmente pela parte endócrina. E aí eu segui um pouco mais pelo caminho da ginecologia do que a obstetrícia. Hoje eu ainda faço obstetrícia, mas minha agenda hoje é 80% ginecologia e 20% obstetrícia. Você se formou aqui em São Paulo? Me formei em Santos. Você se formou em Santos? Isso. E aí eu fiz residência, né, que é especialidade médica em ginecologia e obstetrícia em Taubaté. E aí depois eu vim para São Paulo para fazer endócrino, cirurgia minimamente invasiva e fiquei. Santos, por que você escolheu lá? Porque aqui não tinha... Como é que foi? Por quê? Porque você morava lá? Porque eu morava lá. Então eu acabei passando lá, então eu acabei escolhendo ficar por lá mesmo. E seus pais fazem o quê? Minha mãe é pediatra e meu pai é administrador de empresa. Eu, quando entrei na faculdade, eu pensei que eu ia para pediatria pelo exemplo da minha mãe. Mas aí eu vi que eu gostava de cuidar de neném dentro da barriga. Aí eu escolhi a obstetrícia. A faculdade de medicina é uma faculdade cara, na verdade, né? É cara, eu tenho que agradecer muito aos meus pais por terem me proporcionado, né, todo o esforço de conseguir para que eu realizasse o sonho de ser médica, mas acho que também não só de dinheiro, mas de dedicação, de tempo, porque é muito tempo estudando, muito tempo de dedicação, e quando você se forma, quando você escolhe para uma residência médica, onde tem uma carga horária bem cansativa, você acaba abdicando de várias coisas também. E que no final vai valer a pena, né? E quantos anos para você chegar no que você chegou hoje? Porque você faz a faculdade, que são quantos anos para poder ser... 6 anos de clínico faculdade. geral. Você sai como generalista. Generalista. Isso. Aí são 6 anos de faculdade, depois são mais 3 anos de ginecologia e obstetrícia. Aí a gente fala que é residência médica, que é como se você realmente fosse um residente do hospital. A gente vive muito tempo no hospital. Eu lembro que no meu primeiro ano de faculdade, no meu primeiro ano de residência médica, eu morava a 3 minutos do hospital. E aí teve um dia que eu cheguei, depois de jornada de plantão, de trabalho,
Eu cheguei em casa, o Google Maps me mandou uma mensagem. Você está a 3 minutos da sua casa. Você tá brincando. Ele reconhecia o hospital como a minha casa. Olha só. De tanto que a gente acabava ficando por lá para aprender. Mais no hospital do que em casa, né? Exato. E isso faz diferença, né? Porque a gente vivencia na residência tudo da especialidade, né? Tanto da parte de ginecologia quanto da parte de obstetrícia. Uhum. E outra coisa, a sua faculdade foi faculdade aquelas federal ou foi outro tipo de faculdade? São dois tipos, né? Isso, eu fiz faculdade particular na Universidade Metropolitana de Santos. Em Santos não tem faculdade pública federal, só acho que tem 2 faculdades particulares. E agora eu sei que abriu uma no Guarujá também. Certo. E você começa com obstetra. A obstetra é aquela pessoa que faz os partos, né? Você chegou a trabalhar muito tempo fazendo parto? Você ainda faz até hoje? Eu ainda faço. A minha agenda hoje, 20% é obstetrícia. Não tem como largar a obstetrícia. Não tem como largar? É muito gratificante fazer parte do pré-natal, do parto. É algo que ainda brilha os meus olhos, então eu não consigo desvincular. E assim, tem algumas pacientes que acompanham comigo na parte de ginecologia e acabam engravidando, não tem como falar, não vou fazer seu pré-natal, não tem como. E confia em você, né? E aí essa relação no pré-natal eu acho muito gostosa também, porque a gente acaba vendo a paciente com maior frequência, né? Uhum. Então fica uma troca se torna uma amizade, né? Um vínculo muito grande, Um vínculo muito grande, porque assim, quando a gente fala de ginecologia, se é uma paciente que vem para a rotina, não de transição menopausal, de menopausa, eu vejo ela 1, 2 vezes no ano, né? A paciente de pré-natal, eu vejo ela praticamente 10 meses, no mínimo 1 vez por mês, né? E aí, quando chega no 3º trimestre, que a gente acaba vendo um pouquinho mais também. Certo. Essas crianças que nascem com 7 meses, né? O pessoal comenta que isso é alguma falha que acontece para nascer com 7 meses, não? Isso a gente chama de trabalho de parto prematuro. Sim. Uma das principais causas de trabalho de parto prematuro é infecção urinária. Então, a gente sempre vai rastreando. Tanto que nos exames de pré-natal, de 1º, 2º e 3º trimestre, sempre tem o exame de urina, porque a gente tem que avaliar. A gestante, ela é a paciente que faz infecção urinária assintomática, ou seja, ela tem infecção urinária e não tem sintomas. E uma das principais causas de trabalho de parto prematuro é a infecção urinária, então a gente sempre tem que estar rastreando. Hoje, a gente também, no morfológico de 2º trimestre, que é onde a gente vê toda a morfologia do neném, vê olho, vê boca, vê os dedinhos, vê tudo, a gente também faz a medida de colo uterino, porque às vezes se a paciente tem um colo curto, isso pode ser um sinal que ela pode ter um trabalho de parto prematuro. Então, a gente tem alguns meios de tentar diagnosticar isso, mas a gente sempre orienta as pacientes no pré-natal também, que quando começar com dor ou ter contração, ela tem que procurar ou pronto-socorro ou ligar para o médico dela para a gente avaliar. A paciente que entra em trabalho de parto prematuro, quando ela chega no hospital, a gente faz algumas medicações para inibir esse trabalho de parto, para a gente conseguir ganhar um tempo a mais nessa gestação. Quanto mais, melhor. Quanto mais próximo do termo, melhor, né? Sim. Então, a gente até brinca, né, que assim, a gente vai avaliando o neném, e o melhor lugar para o neném é na barriga da mãe. E a gente vai fazendo todos os exames e vendo, até que vai chegar uma hora que ele tem que conhecer esse mundo, né? Que a gente brinca que chegou a ordem de despejo, né? Vem pra cá. Chegou a hora dele vir pra esse planeta aqui, que é uma belezura, né? Quando ele chega, tem hora que eu tô andando no lugar que eu vejo um menino novinho no braço da mãe, eu falei, meu filho, você não sabe pra onde você tá vindo não, viu? Que naquele período ali é uma beleza, mas... Porque a vida da gente tem, como diz o doutor Laí Ribeiro, tem a parte boa e a parte ruim. A gente tem que focar na parte boa, porque senão você foca na parte ruim, ela cresce, né? Exato. Mas a gente tem uma fase da vida da gente que quando a gente é criança, né? A gente... Quando você vira adulto, você começa a ter responsabilidades, a coisa muda de figura, né? A cabeça muda, tudo muda. E como é que foi a sua adolescência, Ana Hacht? Minha adolescência foi muito tranquila, não fui uma adolescente aborrecente que deu muito trabalho para os meus pais. Eu tinha um grupo de amigas bem grande assim,
que a gente era bem unidas e era muito encontros em casa, a gente nunca foi muito das festas, das baladas. Você tem jeito mesmo, você era mais quietinha, mais... A gente era mais... estudar. A gente era mais do grupo do livro, dos jogos de tabuleiro, a gente não era muito das partes das festas. Um negócio mais intelectual ali, né? Então... nem tão intelectual, mas algo mais caseiro, digamos assim. O tabuleiro já é meio, quem gosta de tabuleiro, você fala dama, xadrez? Não, são jogos, no geral, assim. Alguns jogos de tabuleiro, não só xadrez também tinha, mas diversos. Xadrez, você imagina, a pessoa que gosta de xadrez é brincadeira. Nossa, tem uma vez que meu irmão tava me ensinando a jogar aquele trem lá, eu desisti. Esse aqui anda uma casa, aquele anda assim, aquele anda não sei o quê. Eu falei, não quero negócio de torre, negócio de... Quero mexer com isso não, isso aí tá me dando dor de cabeça demais. E aí você começa na obstetrícia e faz as especializações para outras áreas, né? Isso, quando a gente entra na residência médica, a gente entra para ginecologia e obstetrícia, elas são juntas. E aí, durante a especialização, eu vi que tinha um mundo muito além da obstetrícia. E realmente, a ginecologista é a médica da mulher em todas as fases, né? Desde o momento do parto até no momento que ela chega numa transição, numa menopausa. Tanto que, assim, hoje em dia, tem muitas pacientes que elas podem passar com cardiologista, podem passar com outros médicos. Às vezes, elas me mandam uma mensagem, doutor, o outro colega prescreveu isso, o que você acha? Porque eu vejo todo ano, né? A gente se vê sempre, então acaba criando um vínculo um pouco maior. Sim, maravilha. E quando você migra para integrativa, o que aconteceu? Você quis olhar o ser humano como um todo? Quem me abriu muito esse pensamento um pouco fora da caixa foi a Mitra, porque assim que eu terminei a residência de ginecologia e obstetrícia, a gente conversando, a gente discutia muitos casos, e ela falava assim, não, amiga, mas acho que dá para tentar essa área, dá para tentar outras alternativas. E aí eu fui lendo, fui pesquisando, fui fazendo cursos, e não tem como você não se apaixonar por esse mundo, né? Porque às vezes a gente fica muito segmentado em úteros, ovários, tubas, mama. E não é só isso, né? É um geral. Tanto que, às vezes, a gente brinca que a paciente foi no consultório para fazer o check-up dela ginecológico, a gente viu que tinha uma alteração na tireoide, ou tinha alguma alteração na parte de massa muscular, ou na densidade óssea. Então, a gente realmente tem um olhar 360 para o paciente. Sim. Agora, eu estava falando agora mais cedo no outro episódio também com uma ginecologista também, sobre o mioma, né? Hoje no seu consultório aparece muita mulher procurando com mioma? Aparecem muitas mulheres com mioma. Hoje a gente tem diversos tipos de tratamento, tanto da parte cirúrgica quanto medicamentosa. E nem todo mioma a gente precisa operar. Algo que a gente tem que deixar muito claro é que mioma não vira câncer. Porque às vezes, né, aparece nódulo, a paciente pega para ler o laudo e aparece lá nódulo. Ela já associa a algo mais grave, né, a um tumor, algo nesse sentido. A primeira coisa que a gente tem que fazer é tranquilizar e ver qual que é o objetivo da paciente. Se é uma paciente que está entrando próximo da menopausa, às vezes a gente só precisa acompanhar. Se é uma paciente que tem desejo reprodutivo, a gente tem que ver muito bem, localizar onde está esse mioma, para ver se é algo que vai atrapalhar ou não uma futura gravidez. Então, no caso do mioma, nunca vira câncer? Nunca é uma palavra forte na medicina, demais. mas é muito difícil, ele não tende a virar um câncer, né? A gente sempre, Hoje também a gente tem que pensar que os exames de imagem estão muito melhores. Então, a gente faz diagnóstico muito mais do que antes, porque Sim. as imagens estão melhores, a qualidade está melhor. Hoje a gente tem ultrassom 3, 4D, então a gente consegue ver o útero praticamente realmente em 3, 4D. Tem lugar que a gente consegue fazer até uma impressão 3D do neném, né, na gestação e tudo. Então, avançou muito. Quando a gente olha o mioma, a gente tem algumas características que diz a favor, não, isso é só um mioma, pode ficar tranquila. E às vezes a gente pode bater o olho e falar, isso aqui não tem cara de mioma, isso a gente precisa investigar. Mas quando a gente olha o laudo do ultrassom e vê que é uma característica bem descrita e bem visualizada de mioma, esse me deixa tranquila que não vai virar um câncer.
Certo. E aquele negócio de cisto no ovário, o que é isso? E como que isso acontece? Ó, cisto no ovário, a gente podia fazer um episódio só para falar sobre isso. É mesmo? É complexo desse jeito? Não que é complexo, mas nem todo cisto a gente precisa ficar preocupada ou chamar atenção. Toda vez, todo ciclo, a gente ovula, né? Se a gente não tá tomando um anticoncepcional, não tá com nenhum bloqueio hormonal. Então, é normal a gente fazer um óvulo dominante e, às vezes, fazer um cisto. Às vezes, a paciente brinca, né? Doutora, eu fiz o ultrassom 3 meses atrás, o cisto tá no lado direito e agora ele tá no lado esquerdo. Mas isso é porque é um cisto que a gente fala funcional. Então, ele é realmente da parte hormonal. Então, não é um cisto que a gente se preocupa. Tem a síndrome do ovário policístico, que ele parece como... Lembra daquele telefone que a gente discava, assim? Eles são cistos bem na periferia do ovário. Ele tem uma característica, mas não significa que você ter policísticos no ovário que você tem a síndrome. Às vezes as pessoas pegam um laudo e vê policístico, então eu tenho a síndrome. Não, você tem que conversar com o seu médico e avaliar os outros critérios para a síndrome do ovário policístico. A gente pode dividir em cistos simples e cistos complexos, né? Quando a gente tem cisto simples, a gente só acompanha. Quando a gente tem algum cisto mais complexo, que tem algumas traves, que tem um reforço acústico no ultrassom, tudo, aí a gente precisa de outros exames, fazer uma ressonância, marcadores tumorais e um acompanhamento um pouco mais de perto. Certo. A síndrome do ovário policístico tem a ver com esse cisto que eu perguntei? Não, a síndrome do ovário policístico aparece vários microcistos no ovário, certo, que são os policísticos. E aí a gente tem essa característica que eu falei, que é como se fosse aquele telefonezinho. De antigamente, né? Que é bem periférico. E aí tem os outros cistos que são esses, cisto simples, cisto complexo, que a gente vai avaliando. E no caso desse ovário policístico, quando é comprovado que está com isso, qual é o tratamento? Aí depende. Se é uma paciente que ela vai querer engravidar, em qual fase da vida ela tá. Antes, a gente tem que pensar assim, em que momento esse diagnóstico foi feito? Porque se for só pela imagem, a gente não faz o diagnóstico, a gente avalia. É uma paciente que ela tem uma irregularidade menstrual, ela faz períodos de não ovulação, né, de anovulação, a gente avalia isso também. Se é uma paciente que tem irregularidade menstrual, se é uma paciente que tem resistência insulínica, se tem uma predominância androgênica de pelos, acne, a gente avalia e vê esses fenótipos para dizer se é a síndrome ou não. Principal tratamento é mudanças de hábito, é ter uma dieta mais balanceada, principalmente pela parte de resistência insulínica. Por muito tempo se prescrevia anticoncepcional, só que o anticoncepcional ele só mascara os sintomas, ele não faz um tratamento. O que a gente sempre tem que associar são os hábitos de vida e exercício físico. É aquele arroz com feijão que funciona para a maioria das coisas, né? Nesse caso aí do exercício físico, por que ele ajuda, né, dessas mulheres? Eu sei que ele ajuda em muita coisa, mas nesse caso em especial. Principalmente pela resistência insulínica. Ele diminui? Diminui. E principalmente porque a paciente, quando ela começa a fazer os exercícios, ela começa também a ter um pouco mais de noção corporal. Então, isso tudo que traz autoconhecimento pra gente, de certa forma, vai acabar repercutindo na nossa melhora. Tem paciente que quando ela não menstrua, ela fica tanto tempo sem menstruar, a gente começa a fazer uma atividade física, começa a controlar essa parte da resistência insulínica e ela começa a menstruar. E ela começa a reparar como que tá o ciclo dela. Ela começa a perceber, olha, doutora, agora eu tô conseguindo perceber quando eu ovulo. E isso é muito interessante, justamente por esse autoconhecimento. E se essa paciente está com o objetivo de engravidar, a gente consegue fazer os namoros programados para a gente ter o maior sucesso de ter uma gravidez. Reposição hormonal causa câncer ou não? A gente individualiza, tá? Mas quando bem indicado, a reposição hormonal ela não é uma causadora de câncer, mas a gente individualiza, tanto que toda vez que chega uma paciente que tem um histórico familiar forte de câncer de mama, quando a gente fala reposição hormonal, a gente fica muito preocupado com câncer de mama. Sempre. Se ela tem um histórico muito forte em relação a isso, hoje a gente tem algumas
calculadoras que conseguem fazer um score de risco. E aí a gente consegue individualizar. Em alguns casos, a gente pode até analisar se é válido ou não fazer um teste genético, para a gente ver se vale a pena fazer uma reposição hormonal ou não. Mas uma reposição bem indicada, ela não causa câncer. Que nesse caso são os bioidênticos, né? Que você tá falando. Os bioidênticos. Porque antigamente tinha aqueles outros lá, que aquele lá já caiu por terra, aqueles que causavam, aqueles realmente causavam câncer, Isso. Né? Esse bioidêntico aí é uma coisa que não tem nada a ver. Não tem nada a ver quando bem indicado e bem aplicado, né? Não é assim de qualquer jeito. Exato. É uma conversa, é uma anamnese, você vai saber tudo sobre a paciente para fazer a melhor indicação da reposição hormonal. E assim, você vai pedir todos também um rastreio para essa paciente, né? Pedir mamografia, pedir ultrassom de mamas, a parte de densidade óssea, a parte cardiovascular, para avaliar e individualizar qual é a melhor reposição para ela. Ah, cara, é bacana, hein? E a gente também tem que pensar que, assim, às vezes as pacientes chegam já com obesidade, fumando, sedentarismo, e ela chega querendo uma reposição hormonal o quanto antes. Como se a reposição hormonal fosse resolver tudo. Só que essa paciente, primeiro, ela precisa parar de fumar, ela precisa melhorar a questão de atividade física, ela tem que melhorar a composição corporal, e a gente auxilia tudo isso para a gente conseguir chegar para prescrever um hormônio. Mas paciente que acha que precisa de muito hormônio para ficar bem, não é isso. A gente mantém a paciente com a menor dose possível que ela fique bem. Tem uma paciente que passou hoje comigo no consultório e ela chegou com um grau de obesidade importante, já chegou falando assim, doutor, eu vou para bariátrica. E aí a gente, com nutricionista, medicação, dieta, personal, tudo, a gente já tá chegando numa fase que eu falei, olha, agora a próxima consulta a gente consegue prescrever uma reposição hormonal com segurança. E você falou de bariátrica também. Você tem uma noção para falar de questão de bariátrica? Eu não sei se vai abrangir bem esse meio. Sei que a bariátrica vai muito lá para obesidade, para nutrição, aquela coisa. Mas a bariátrica, que como você hoje é uma médica integrativa, acaba abrangindo tudo, né? Se alguém chega falando para você, eu vou para bariátrica, você já está um pouco ou bastante antenada para poder indicar se a bariátrica é uma coisa legal ou não. E eu te pergunto exatamente isso. Fazer bariátrica tem algum benefício? Eu acho que tem que ser muito bem indicado e muito bem avaliado cada caso. Hoje no consultório a gente tem algumas pacientes que fizeram a bariátrica e normalmente são pacientes que a gente tem que fazer uma suplementação em relação à parte de vitaminas bem de perto, porque a questão da absorção muda. São pacientes que hoje... Tem um colega meu que faz bariátrica, ele fala, olha, Ana, eu já vou fazer a bariátrica, vem aqui que eu já quero que ela saia com um DIU hormonal, que é o DIU Mirena, porque são pacientes que normalmente sangram bastante, então já tem uma deficiência de ferro. Então, quando a gente coloca um dispositivo intrauterino, que é o Mirena, que é um DIU hormonal, a gente consegue um controle de fluxo menstrual muito bom, né? A gente consegue, às vezes, até parar essa paciente de menstruar. Então, ela fica muito bem durante esse pós-operatório e depois. Então, assim, quando bem indicada, eu acho válido, mas tem outras alternativas para a gente fazer antes da gente indicar uma bariátrica. Normalmente, a gente sempre faz uma avaliação em conjunto, né? Quando a paciente vem já falando, eu queria fazer uma bariátrica para resolver meu problema logo, a gente fala, não, pera lá. Vamos ver o que está acontecendo aqui, ajustar a caso, organizar tudo. E não é um acompanhamento que é um único médico que vai resolver. É uma paciente que tem um acompanhamento nutricional, tem um acompanhamento com uma psicóloga, ela tem um educador físico, ela tem toda uma rede de apoio, né? Não é fácil, porque como é um todo, né? Tem que mexer com a mente da pessoa, né? Sim, e obesidade é uma doença. É uma doença. E a gente tem que encarar como uma doença, e a gente não pode se esquivar, né? Se esconder e ir empurrando até chegar no momento que a gente já tá hipertenso, já tá diabético, não é isso. Cara, e as pessoas que têm uma tendência de obesidade, como a gente sabe que é uma doença,
E eu acho que em alguns casos também acaba sendo até genético, né? Porque às vezes o pai é obeso, a mãe, talvez a mãe não, mas pega o gene do pai ali e tal. De quanto mais cedo ele se cuidar, melhor. Porque depois que você fica muito obeso, até se você fizer uma bariátrica ou conseguir emagrecer de uma maneira ligeira, acaba ficando aquela flacidez que tem que ir para uma mesa de cirurgia para tirar. Então, quanto mais cedo, né, menos ele vai ter essa questão daquela flacidez que fica sobrando, né? E também além disso, né, até para paciente ir para uma bariátrica, ela tem que estar com o psicológico muito bem. Claro. Né? Um dos casos mais desafiadores que eu peguei no consultório, que um colega me encaminhou, foi uma paciente que ela já tinha feito a bariátrica na juventude e ela abria a latinha de leite condensado e tomava. Então, ela não tinha mudado a mentalidade. Então, antes da gente, né, falar vamos para a bariátrica, a gente tem que fazer um trabalho de saber, ó, você vai fazer, mas a gente vai ter que mudar algumas coisas para se permanecer, né? Para não ter um ganho de peso novamente. E hoje eu faço muitos episódios com médicos integrativos e a gente vê hoje muitos médicos defendendo essa bandeira que é a ligação do intestino-cérebro, né? Então, tem que ter um intestino bom para você ter um cérebro bom. Mas falando do cérebro e falando da bariátrica e de outras áreas da vida, eu acho que uma das coisas que mais segura a pessoa aqui em várias questões, em vários problemas, é a questão psicológica, a questão cerebral. Porque uma pessoa que tem o cérebro forte, ele supera mais problemas, problemas que dão situações que dão problemas em outros, nele não dá. Porque o cérebro forte, porque a gente sabe, imagina, Sim. todo o nosso corpo é sinalizado pelo cérebro, tudo que nós fazemos, piscamos, tem coisa que é subconsciente, como bater o coração e toxina, tudo é o cérebro fazendo, né? Então, não adianta nada você estar obeso, como você mesmo falou, e você não tá com o cérebro preparado. Não, né? Mudar, né? Não Mudar. ter o estalo de mudar a mentalidade. Tem que mudar a mentalidade. E algo que eu sempre falo na consulta também, Ricardo, é que assim, a paciente quando ela chega e ela quer mudar o estilo de vida, quer mudar massa muscular, emagrecimento, ela quer mudar, eu falo, ó, a sua competição é com você mesma. Não se compare com ninguém, o seu objetivo é você com você mesmo, você não tá competindo. Então, assim, o seu propósito daqui em diante é você ir para a sua melhor versão. E aí, a gente trabalha também junto com psicóloga, porque não é fácil. Às vezes a gente vem com uma alimentação errada desde a infância, né? Exato. E a alimentação é algo que traz um comfort food, que a gente fala, né? E é algo social. Às vezes você vai sair para encontrar com seus amigos, você ou marca de jantar, ou marca no barzinho. É algo que é social, né? E aí é muito legal a gente trabalhar com a nutricionista, porque ela faz algumas estratégias do tipo, ó, você vai sair, mas antes, ó, vamos fazer um consumo de proteína. Se você for pedir uma pizza, pede uma pizza que tem uma proteína. A gente não pode associar... Paciente que pensa, eu vou fazer uma dieta restritiva. Não, vamos mudar o estilo de vida. Vamos fazer uma reeducação alimentar, porque é algo que vai persistir. E é isso, a gente não quer um efeito sanfona. Enquanto a gente alinha parte médica, psicóloga, nutricionista, educador físico, é uma rede de apoio e são facilitadores, né? E tudo se volta para o mesmo ponto, viu, Ana? Sabe por quê? Porque, por exemplo, eu vi até o doutor Lai Ribeiro falando, e depois eu dei até conversei com a minha mulher sobre isso, sobre a questão se eu fosse um médico integrativo, o que eu não sou, né? Recebo vários e aprendo com vários, Sim. tanto pessoalmente quanto nos vídeos e tal. Tinha uma coisa que eu ia implementar para todos, não sei se é o seu caso, talvez se não for, quem sabe eu falando e dando essa ideia, você pode acatar, porque eu já peguei isso com outro, não é coisa minha. Inclusive eu vi isso aí com o Pablo Lomparte, que é um médico de mais de 30 anos de saúde integrativa. O cara chega para você e fala assim, eu quero fazer uma bariátrica, eu quero emagrecer, eu quero isso. Aí você pergunta para ele assim, mas por que você está querendo emagrecer? Né? Por quê? Porque vai voltar para o psicológico de novo. Porque eu acho que uma das coisas na nossa vida que é muito importante é a nossa missão de vida, o nosso propósito de vida. Sim. Você quer emagrecer por quê, rapaz? Eu quero emagrecer, Não, eu quero saber por quê. Não, cara, eu quero emagrecer, eu quero ficar mais bonita pro meu marido, eu quero vestir uma roupa... Você tem que ter um propósito, porque quando você tem um propósito maior, tudo
que for colocado para ela, ela faz. Sim, exatamente. Não é verdade? É isso. Você não tem propósito. Eu quero emagrecer porque minha amiga tá magra, pô. Não, e exatamente, e eu falo muito isso, a sua competição é com você mesma. Sempre. Não se compare. A regra do outro é a regra do outro, não é a sua. Exatamente. E isso do propósito faz muito sentido, porque recentemente eu atendi uma paciente totalmente workaholic. Não tinha uma certa rotina, a rotina dela era o trabalho. Só que no momento da vida que ela tá, ela precisa estar muito focada no trabalho. Eu perguntei para ela assim, mas esse foco no trabalho é com um propósito? Tem uma data que você vai falar, não, ó, eu tenho que fazer esse ano virar, eu tenho que fazer acontecer. É um propósito? Então, a gente meio que vai tampando alguns buracos para lá na frente a gente conseguir voltar para uma rotina. Mas é isso, ela falou, não, doutora, eu tô com um propósito, eu sei que esse ano eu tenho que focar nisso no meu trabalho, para que nos próximos anos eu consiga ter uma rotina de maior qualidade. Eu falo, ó, então tá bom, a gente vai fazer o que der para melhorar frente à sua logística no dia a dia, mas com a certeza que é por um propósito. E que isso não essa questão do workaholic, a gente tem que pesar muito, né? Porque ficar workaholic 5, 10 anos, a vida passa e você tá obeso, sem cabelo, sedentário, não tem como. Mas ela falou, não, eu tenho um propósito. Eu falei, então tá bom, ó, daqui 6 meses tô te vendo. E aí eu quero saber como que você vai estar e como que vai estar a questão do propósito. Mas é isso, quando a gente tem em mente um propósito, a gente foca e vai. O propósito é tudo, cara. Sim. O propósito é tudo. O propósito, ele tem a ver com... Primeiro que ele tem a ver com fé, né? Sim. Que não tem nada a ver com religião, né? Exato. Fé na imaginação, né? De imaginar aquilo acontecendo. Rapaz, quando você tem um propósito, quando você tem uma imaginação fértil, né? Porra, como que eu vou estar lá naquele negócio quando eu estiver assim? Você começa a viver aquilo dentro da mente. Então, moço, não tem barreira para essa pessoa. Não tem barreira. Agora, meu amigo, sem propósito, nem adianta que não vai. Qualquer coisinha você desvia o foco. Sim, e ela até na consulta pra justificar a rotina workaholic dela, ela falou assim, doutora, não tem gente que vai pra festas, vira noites e aí depois come um pouco de salada? Eu não tô no foco de festas, nada disso, eu tô no foco do meu trabalho e eu faço atividade física, tudo, mas o foco eu não tenho muito lazer hoje, o foco é trabalho, mas é aquele equilíbrio que eu preciso disso hoje, para ano que vem tá numa condição melhor. Exato. E a questão mental é tão forte porque, por exemplo, a gente vê pessoas em casos terminais de câncer, por exemplo, que a mente dele é tão forte que representa, às vezes, 50% da cura da pessoa sair, porque ele acredita que aquilo vai dar certo, né? Ele acredita, não, isso aqui eu vou passar por isso aqui, com o pé nas costas, como diz lá no Goiás, né? Então, tem que trabalhar a mente com você. Eu tô falando isso aqui porque como você entrou na mente, sim, psicológica, com então, certeza. Dando a minha visão mais prática de como eu enxergo as coisas também, né? E a endometriose, que balaio de gato que eles têm, que nome difícil de falar, hein? Endometriose, tem algum órgão lá, alguma coisa que chama endométrio? Isso, é isso mesmo. Ah, tá vendo que eu tô ficando bom. Tá fazer podcast, tá aprendendo. Daqui a pouco eu viro ginecologista também, ué. Endometriose vem de endométrio, realmente, né? Eu sempre mostro para as pacientes, eu sempre desenho, mas para a gente ilustrar um pouco. Vamos imaginar o útero como uma mão cortada no meio, tá? Tira as sementinhas, aquela carninha do mamão é o endométrio, tá? Certo. Ele, quando a gente tem uma menstruação, é ele que descama. Tá? Certo. Só que acontece na endometriose é que esse endométrio, que tem que ficar dentro do útero, ele vai para outras regiões. Para trás do útero, próximo de ovário, intestino, e aí é quando a gente tem a endometriose. Antes a gente tinha uma ideia de endometriose que era uma dor apenas no período menstrual. Porque se a paciente está com sangramento, ela tem... Onde tem endométrio, sangra. Então, ela sangraria e daria dor. Hoje, a gente sabe que a paciente que tem endometriose, ela não tem dor só no período menstrual. Ela pode ter dor o tempo todo.
Porque a endometriose, ela faz umas aderências. E o útero, ele é um órgão que é para ser móvel, né? A gente tem relação sexual, a gente engravida, a gente faz xixi, tudo, ele tem que ser móvel. Então, quando a paciente de endometriose tem um útero fixo, isso gera muita dor. E tudo isso, a gente ficou mais esclarecidos, né, nos trabalhos e tudo, pelo avanço da medicina e pelo avanço dos exames de imagem, que a gente consegue hoje fazer ressonância até em movimento, né? Então, mudou muito a maneira que a gente faz diagnóstico, e hoje a gente faz um diagnóstico até um pouco mais precoce, né? Apesar de, às vezes, a gente vê relatos de pacientes que ficaram 10 anos até ter o diagnóstico de endometriose. Hoje, com o avanço da tecnologia e a gente está um pouco mais da parte médica atenta aos sinais, a gente consegue, às vezes, fazer o diagnóstico mais cedo. Eu mesma, eu tive apendicite recentemente. Nossa, pensa. O que foi? Caroço de tomate, não? Não sei. Eu tô comendo que trem tudo sem caroço agora, ver se eu não pego Mas, na verdade, eu sei. Eu tive recentemente apendicite e na minha apendicite veio apendicite por endometriose. E eu nem tinha o diagnóstico, eu não... Mas que diacho, não hein? tinha nada de sintomas, assim, que eu associei, e veio o diagnóstico de endometriose. Eu falei, não, então pera lá, eu vou ter que mudar algumas coisas aqui, né? Algumas coisas a gente já faz, mas... ginecologista, né, com esse negócio, você falou, mas o que é isso? Mas a apendicite você operou? Operei. Tem que operar, né? Tem que operar. Isso que é o quê? 24 horas, senão a pessoa vai pro beleléu, bate a bota. Eu operei, tanto que aquele susto, né, quando a gente vira paciente, né, eu falei, ai meu Deus, vou ter que operar e tudo. Aí quando eu fui pegar o resultado do anátomo, né, do estudo do apêndice e tudo, lá veio apendicite e endometriose. Rapaz, eu tenho medo tal da cirurgia, cara. Meu Deus do céu, eu sei lá, é uma coisa maluca. Alguém sei lá, assim, sabe, eu tenho que, inclusive tem um negócio aquelas carne tem no nariz, sabe? Eu quero operar aquele. Mas algo que eu te falo, no centro cirúrgico, a segurança do paciente é em primeiro lugar. Não é? Então, assim, e quando eu fui operar, eu tinha isso muito em mente. E aí, acabei que eu tava num hospital e tudo, eu falei, olha, eu lembrei de uma frase que é, Deus, ai meu Deus, agora fugiu. Você vai lembrar. Mas Deus, ele capacita os escolhidos. Sim. Então, aí, eu fiquei com essa frase em mente, eu falei, não, se eu tô aqui é porque tinha que acontecer e vai dar tudo certo. No meu caso é alguma coisa de memória RAM, alguma coisa de outras vidas, sei lá o quê, mas é uma coisa que eu fico assim pensando, pô, você vai pra uma mesa, o cara te dá um trem pra você apagar lá, cara. Você tá doido? É um negócio... Eu sei que em 99% dos casos dá certo, tem que ter 1% de né? Uma hora dá errado. Mas assim, é igual queda de cair de avião. Você não tem medo nenhum de andar de avião. E tem gente que tem. Então a gente entende que os medos, eles são ilógicos às vezes, né? E por alguma razão a gente tem. Eu fico com medo, cara. Se eu chegar a me apagar ali, eu falar, pô, o cara me apaga aqui, eu não volto mais, eu tô enrolado. Eu não quero ir embora agora. Isso é verdade. Mas é um medo ilógico. É um medo ilógico. Eu sei que os profissionais são capacitados e dedicam a vida a isso, né? Sim. Ali não tem ninguém brincando. Exato. Todo mundo tá levando muito a sério. Com certeza. Tá levando mais a sério do que quem tá sendo sedado Sim. ali, entendeu? Então é um negócio muito, muito bacana. Você falou de pílula anticoncepcional aí também. Hoje vem se difundindo muito o uso da pílula anticoncepcional, né? Antigamente era mais a riveria, mas hoje já tem muita gente já falando não tão bem da pílula anticoncepcional, né? Acontece que a pílula anticoncepcional no Brasil, ela é muito fácil o acesso. Se você chegar na farmácia, eu queria comprar uma pílula anticoncepcional, você compra. Só que a gente tem que lembrar que anticoncepcional, ele é um hormônio. É um hormônio. E como qualquer medicação, ele tem suas indicações e contraindicações e efeitos colaterais. Então, assim, a gente também não pode colocar a pílula como algo demoníaco que não deve ser usado de forma nenhuma. Ele tem que ser individualizado, a gente tem que saber quando prescrever e quando não prescrever. E por quanto tempo a gente vai utilizar. Se é uma paciente que fala pra mim, não, Ana, eu não quero engravidar tão cedo, eu penso em engravidar daqui 10 anos. Não tem por que eu deixar ela com uma pílula anticoncepcional oral. Eu posso muito bem colocar um Mirena, um DIU de cobre com prata, que é um método de longa duração. Ana, eu não quero engravidar esse ano, mas ano que vem talvez eu queira engravidar. Ok, aí a pílula pode ser uma opção. A gente não pode colocar todas como algo negativo, mas como individualizar.
quando a gente prescrever, saber o porquê está prescrevendo, qual que é o objetivo dessa prescrição, e não ficar de eterno, assim, sabe? Vou tomar e vou me esquecer. E ter uma indicação, uma conversa com um profissional. Porque às vezes eu faço, né, na nossa conversa, no consultório, qual pílula você está tomando? Qual método anticoncepcional você usa? Eu estou tomando uma que na época minha irmã também tomava. E isso já se passaram 10 anos. Entenda que foi um risco e talvez aquilo não era o melhor para você e você ficou só realmente empurrando, sabe? Então, pelo anticoncepcional, a gente tem um fácil acesso de conseguir comprar sem receita, eu acho que às vezes a gente faz um mau uso da medicação. Entendi. Então, assim, remédio é remédio, né, cara? E hormônio é hormônio, Sim. A gente não vamos, eu já, como eu te disse, já venho fazendo muito bate-papo com a galera. E eu estudo um pouco também, não muito, porque eu não tô tendo tempo para muita coisa esses dias, mas quando eu posso sempre estudando, remédio é remédio e vai ter efeito Sim. colateral, né? Agora, o que você falou, não podemos demonizar o remédio. Vai ter uma hora na vida que você vai ter que tomar remédio. E a gente tem que pensar que, assim, bem ou mal, as pílulas, elas foram um divisor de água, porque foi uma revolução, realmente, da mulher poder escolher quando e se queria engravidar, né? Então, as pílulas, a gente, de certa forma, tem que ser... a gente tem que agradecer, de certa forma, porque permitiu que nós, mulheres, tivéssemos uma liberdade de escolher se vamos ou não engravidar. E hoje, com o congelamento de óvulos, a gente fala que é uma nova revolução. É pensar se eu quero ou não engravidar e quando eu quero engravidar, né? Então, eu acho que são 2 divisores de água. E a pílula concepcional que você falou, causou alguns problemas, causa problemas. Sim, com certeza. Contínuo, mas também trouxe benefícios, né? Trouxe essa nossa liberdade de poder escolher. E essa povoação também, né? Deu uma diminuída, porque nós estamos com gente bastante no planeta Terra, viu? Mas eu vou dizer que tem bastante gente nascendo também. Não para não. Eu tenho um site mesmo que eu entrei, não sei se vocês conhecem esse site, que mostra as pessoas nascendo e morrendo online. Western, não sei o que, uma coisa assim, é um nome em inglês. Esse nome em inglês eu vi com raiva, não gosto de ficar vendo, não. Eu gosto de ver um nome mais brasileiro, né? Mas não tem. Rapaz, é uma loucura, assim, e nasce muito mais do que morre. É uns 50%, 60%, 70% a mais. O tempo inteiro, entendeu? É um trem louco aquilo ali. Elas mostra tudo. E a pílula anticoncepcional também bloqueia aqueles efeitos da menopausa, né? Que é aquela cólica que a mulher sente. Até aquela tensão ali pré-menstrual. A menopausa em si, ela não deve ser feita com anticoncepcional. Isso, recentemente, eu até peguei uma paciente que ela estava tomando ciclo 21, pensando que... Eu falei menopausa ou TPM? Falou menopausa. Eu errei, então tá bom. Eu errei, é TPM, eu errei, que esse trem, eu já falei isso, então desculpa. Então é no período da TPM, no período da menstruação, quando bloqueia, diminui também aquelas cólicas, né? A mulher não sente a cólica. Ela não sente a cólica, porque quando a gente faz um bloqueio de ovulação, a gente não vai deixar esse endométrio formar, né? Imagina, aqui tá o útero, né? Sim. E quando a gente ovula, pensando numa gravidez. Sim. Todo o nosso ciclo é pensando numa gravidez. Então, o endométrio é como se ele fosse se preparar uma caminha, né? O útero preparar uma caminha para receber esse óvulo fecundado, que é o endométrio. Sim. Você ovulou, não engravidou, esse endométrio descama e a gente tem um sangramento e ele se prepara para um novo ciclo, né? Para preparar uma nova caminha para receber esse óvulo fecundado. Quando você toma o anticoncepcional, você bloqueia a ovulação, então não tem por que o útero formar esse endométrio, formar essa caminha. Então é por isso que melhora as questões da cólica e algumas pacientes não menstruam. As primeiras pílulas anticoncepcionais, quando elas foram lançadas, elas foram de forma contínua, a paciente não fazia pausa. Só que fizeram um estudo e perceberam que as pacientes achavam estranho não menstruar. Então, eles implementaram a pausa para a paciente ter um sangramento parecido com uma menstruação e, de certa forma, ela ter certeza que não engravidou, porque era esse era o medo das pacientes, não saber se estavam grávidas. Só que quando a gente toma o anticoncepcional, como a gente não ovula, a gente não menstrua, a gente tem uma menstruação fake.
É uma menstruação por uma privação hormonal. Então, a gente tem esse sangramento. Muito bacana mesmo. Aí, agora falando já no caso da menopausa, na menopausa também as mulheres... eu sempre gosto de falar desse termo, que eu sempre posto por aí, eu quero que esse termo fique bem difundido, porque muitas mulheres sofrem muito com os fogachos, né, que dá na menopausa, né? E tem uma maneira das mulheres sentir menos esses fogachos aí, passar pela menopausa com esse negócio menor, a reposição hormonal. Calorão, né? Sim. A reposição hormonal entra aí como um carro-chefe da gente melhorar esses fogachos quando bem indicado. E normalmente são aqueles fogachos das 3 da manhã, que é quando a gente teria o pico de estradiol e a gente não tem, e aí vem aqueles calorzões. E aí é aquela briga com o marido, porque o ar-condicionado fica no 16, ele tá lá todo escondido no cobertor e você ainda tá lá procurando um ventilador para se abanar. A reposição hormonal seria uma estratégia. Tem algumas outras medicações antidepressivas, mas com efeito mais dopaminérgicos para melhorar essa questão dos fogachos. E alguns fitoterápicos também poderiam ajudar. E mudança de estilo de vida, né? Ter uma alimentação mais adequada, atividade física na menopausa, ela é fundamental. Quando você fala fitoterápico, você tem algum que você pode citar, que nessa época a pessoa pode tomar, que pode ser tomado por todos, ou também é individualizado? Tem que individualizar, mas assim, chá de amora, normalmente as pacientes já chegam tomando, porque tem uma ação pequena, mas pode ajudar a melhorar. Mas aí eu sempre falo, não adianta também tomar o chá gelado, né? Faz o chá e deixa na geladeira, porque aí você tem pelo menos um efeito refrescante também. E junto a isso, a reposição hormonal. Aí fica a reposição hormonal, por si só, ela já daria conta também. O que a gente tem que fazer é reposição hormonal e mudança de estilo de vida, atividade física, uma alimentação adequada, beber água, né? Certo. E você comentou sobre câncer também aí, que o mioma, na maioria dos casos, não vira câncer, Sim. né? Mas, e o câncer, quando a mulher tem câncer em útero, câncer em ovário também, né? Uhum. Tá dando essas paradas todinhas aí. Na maioria dos casos, o que leva as mulheres a ter câncer nesses órgãos? Endométrio, né, que é o câncer do útero, normalmente está associado à obesidade. Então, por isso que obesidade é um dos fatores principais, né? Quando a gente fala de câncer de colo de útero, o tabagismo tá muito... o HPV tá muito associado e o tabagismo. Por isso que hoje em dia a gente indica muito a vacinação do HPV, porque é ele que vai mudar o nosso panorama futuro. Obesidade, com certeza, seria o principal fator de risco. A gente tem a questão familiar também, mas a gente não precisa ficar agarrado na questão familiar. A gente tem que... o que eu posso fazer para reverter essa situação, né? Não adianta a gente... Se você não tem nenhum fator genético, mas você fuma, ingere bebida alcoólica em excesso, não pratica atividade física, tem uma vida super estressante, não tem outra alternativa, né? E esse HPV, isso foi das vacinas, até bom você falar sobre esse negócio. E depois que a mulher pega o diacho do HPV, ele tem cura? A gente não... Pegar o HPV não significa que você vai ter lesão e que você vai ter câncer, mas que a gente vai ter que ficar de olho. Hoje, se você tem o vírus do HPV, mesmo assim é indicado que você tome a vacina do HPV. E a gente vai fazendo o controle. Hoje a gente tem a captura híbrida que consegue identificar o HPV e aí a gente começa a fazer um rastreamento com essa paciente. É uma paciente que a gente não deixa se perder de pular um Papa Nicolau. A gente vai acompanhando ela de perto, mas não significa que você tem o HPV e que isso vai virar um câncer. A gente vai cuidando e observando. Quando a gente fala de câncer de colo de útero, a gente tem umas lesões pré-câncer que a gente consegue já tomar uma atitude. Por isso que o exame preventivo, o Papa Nicolau, ele é tão importante da gente fazer, porque a gente faz um diagnóstico precoce e faz um rastreamento. E câncer de mama?
Câncer de mama, a mesma coisa. A gente tem a mamografia e o Papa Nicolau, eles não vão evitar o câncer. Eles não são exames que vão evitar que você tenha a doença. Eles são exames de rastreamento, de um diagnóstico precoce. Então, às vezes as pacientes têm tanto medo de reposição hormonal. Só que as minhas pacientes de reposição hormonal estão sempre com mamografia, Papa Nicolau, tudo em dia, porque ela está sempre no consultório. E às vezes a paciente que não faz reposição hormonal, ela aparece no consultório a cada 3, 4 anos. Então, a gente tem que colocar na balança isso também, né? Mamografia é uma coisa indicada? Com certeza. A partir dos 40 anos. A partir dos 40. Se você não tem nenhum histórico familiar de câncer de mama, senão a gente tem que individualizar. Você vê, já vi um médico falando que mamografia não era um negócio legal fazer. É desconfortável, né? Hoje a gente tem algumas máquinas mais tecnológicas que não apertam tanto, que não são tão desconfortáveis, mas é um exame que precisa ser feito. Olha, até onde eu conheço o assunto da ginecologia, eu acho que eu já fiz as perguntas que eu tinha essas minhas curiosidades de fazer. Mas se tem alguma coisa a mais dentro do seu meio, da sua área, que você quer enfatizar, que você faz seus vídeos no Instagram... E talvez no YouTube, não sei se você tem canal também no YouTube. Não, ainda não tenho. Mas vai ter. E se você queira falar também que são fatores relevantes a ser falado da sua área, pessoas que te procuram, que está bastante acontecendo. Eu acho que em relação à TPM também, há algo que serve um pouco para tudo. A gente tem que diferenciar o que é comum e o que é normal. Às vezes a gente chega falando, doutor, eu tenho muita TPM, eu tenho muita dor de cabeça, eu fico muito irritada e depois muito chorosa, mas é normal da TPM, né? Não, isso pode ser comum, mas isso não é normal. Então, a gente diferenciar o que é comum e o que é normal é muito importante. Por isso que autoconhecimento é essencial. Você conseguir identificar, nossa, acho que eu tô mais irritada, eu tô de TPM, pra gente conseguir rastrear, monitorar esses sintomas e ter uma qualidade de vida melhor. Você não precisa ficar sofrendo com sintomas de TPM ou de transição menopausal. Ser comum é diferente de ser normal. O normal é não sentir nada. O normal é, se você sentir, não ser algo que atrapalhe o seu dia a dia, né? Às vezes as pacientes falam, nossa, doutora, eu tive uma cólica que me impossibilitou de trabalhar, de fazer minhas atividades. Isso não é normal. Você menstruar e ter um certo desconforto, falar, nossa, menstruei, ok. Mas agora, você ter uma dor que todo mês você precisa de medicação, né? Tudo, isso não é normal. Muito bem, doutora Ana Hacht. Bacana, gostei do papo. Também. Muito legal, você desenrolou muito bem. Ai, você que sabe bom, o que você está feliz. fazendo. Você sabe o que você está fazendo, você entende muito bem da sua área. Foi um prazer te recebê-la aqui no podcast. Prazer foi meu, Ricardo. Muito obrigada, Vamos ver se viu? a gente faz aquele macete lá, eu, você, a Mitra e a Thaís, né? Pra com gente certeza. Falar, inclusive, daqueles assuntos que eles gravaram um vídeo sobre as mulheres, a mulher, quanto que ela começou a ganhar voz e da medicina. Sim, com certeza. A Ruth me mandou, que a Ruth manda tudo pra mim. Viu? Ela anda, né? A Ruth, eu vou te falar, oi, oi, o negócio dela é oi, oi. Oi, oi, é isso mesmo. Quando não é em escrita, é em áudio. Oi, oi, Ricardo, não sei o que, começa. Mandar até um beijo, pra Ruth. Você é especial. Tá? Sim. Muito obrigado pela presença. Eu que agradeço, Ricardo. Pode fazer muito suas obrigada. considerações tanto para mim quanto para o público. Deixar suas redes sociais. Sim. Em áudio, porque vai ficar aqui na descrição. Fica à vontade. Muito obrigada pelo convite, foi um prazer estar aqui. Então, se você quiser saber mais sobre esse universo feminino, no meu Instagram eu abordo bastante assuntos. No meu Close Friends eu falo bastante também sobre sexualidade. Eu tenho um e-book sobre TPM também, que tem algumas estratégias para seguir, né? Sem ser tanto da parte medicamentosa, mas alguns direcionamentos. Então, o meu Instagram é doutora Ana Hacht. Como é que escreve Hacht? R-A-C-T. Ah, é Hacht É mesmo? Hacht, é fácil, okay. É curtinho. Você é uma Hacht. Ana Hacht. Ana com 2 N's, não? Um N só, não tem muita complicação. Não é firula, não? Não tem underline, não sei o quê, né? Não, é doutora Ana Hacht. Doutora Ana Hacht. Doutora ponto? Não, nada. Não doutora Ana Hacht. Tá. Doutora Ana Hacht, então, doutora Ana Hacht vai encontrar você no Instagram e já te segui-la também. Com certeza. E tá aqui embaixo também quem não captou a mensagem. Muito bem, então, chegamos ao fim de mais um episódio. Até o próximo episódio, se Deus quiser e Ele há de querer.